Boa noite, pessoal. Eu sou a Júlia, aluna de farmácia da Unifesp e diretora executiva da LAAG. É com muito prazer que damos início a mais um dia da quarta semana de aconselhamento genético. Mas antes, eu gostaria de dar alguns avisos. Primeiramente, não se esqueçam de participar dos nossos sorteios. Amanhã, após a mesa redonda, nós faremos o sorteio do livro A Jornada dos Nossos Genes e dos compêndios e revistas do Instituto Vidas Raras. As instruções para vocês participarem dos sorteios estão no nosso perfil do Instagram. Fiquem atentos em cumprir todas as regras até amanhã, às 4 horas da tarde. Sobre a lista de presença, o link do formulário está na descrição do vídeo. No entanto, o formulário ele só vai ser liberado no final da segunda palestra de hoje, quando dermos início ao momento de dúvidas. Não se preocupem, pois avisaremos tanto na transmissão quanto no chat do YouTube quando o formulário estiver aberto. Lembrando que vocês precisam preencher no mínimo 2 dos 3 formulários de presença para receberem o certificado. E também que o formulário de presença exige uma palavra-chave que aparecerá no canto inferior da tela em algum momento da transmissão. Nós não temos uma data certa para a emissão dos certificados, mas nós avisaremos no nosso perfil do Instagram também quando eles estiverem prontos. Caso vocês queiram realizar perguntas para os nossos palestrantes, basta preencher o formulário de dúvidas, cujo link também está na descrição do vídeo e também será enviado no chat do YouTube. Sobre a gravação das palestras, todas elas, exceto a segunda aula de hoje, serão gravadas e ficarão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Vale ressaltar que, durante o período que a prova de seleção estiver liberada, estas gravações ficarão fora do ar. Por último, gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros que ajudaram na divulgação do evento e aos nossos apoiadores oficiais, a iGenomics e o Instituto Vidas Raras. Agora, iremos dar uma breve pausa de segundos e já retornamos. Boa noite a todas e a todos. A gente vai dar início agora a mais um dia de palestras com uma aula ministrada pelo Dr. Salmo Raskin, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná. O Dr. Salmo possui especialização em Pediatria pela Universidade Federal do Paraná também e em Genética Médica pela Universidade de Vanderbilt dos Estados Unidos. Ele também possui mestrado e doutorado em Genética pela Universidade Federal do Paraná também. Nessa noite, ele vai apresentar a aula Testes Genéticos para o Aconselhamento Genético. Seja bem-vindo, Dr. Salmo Raskin. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tenha uma boa aula e, a partir de agora, então, a palavra é sua. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema com o qual eu trabalho literalmente há exatos 30 anos. Né? Há 30 anos atrás, eu comecei a minha atividade como médico genetista no Brasil, trabalhando em laboratório de genética e fazendo aconselhamento genético. Então, fazem 30 anos que eu faço isso e vou mostrar para vocês agora a importância dos testes genéticos dentro do aconselhamento genético. E eles são, hoje, inclusive, muito mais importantes do que na época quando eu comecei, porque hoje nós dispomos de uma tecnologia muito mais avançada para fazer diagnósticos do que naquela época. E o diagnóstico é
um aspecto fundamental dentro do aconselhamento genético. Professor, desculpe interromper, você pode só compartilhar o seu slide com a gente, por favor? Posso? Eu só estava fazendo uma introdução antes de compartilhar os slides. Obrigada. Mas eu vou compartilhar agora. Só um minuto. Pronto. Estão vendo os slides? Sim, obrigada, professor. Muito bem. Então, vamos lá. Vou começar mostrando para vocês que antes de você solicitar um teste genético e fazer um teste genético, é importante você entender aquela frasezinha que a gente apresenta e aprende no primeiro ano do curso de medicina, que a clínica é soberana, né? Para você estabelecer uma lista de hipóteses diagnósticas, você precisa conhecer bastante de clínica e em genética você pode usufruir deste site aqui, que é um site tão conhecido dentro da área de genética, há mais de 50 anos, chamado OMIN, Online Mendelian Inheritance in Man, que já de cara, na sua capa inicial, te permite, você colocando os sinais e sintomas do teu paciente, te dá uma lista de hipóteses diagnósticas para te ajudar no diagnóstico. Então, por exemplo, se o teu paciente tem luxação de cristalino, você vai encontrar 34 entradas no OMIN. Mas se ele tiver aracnodactinia, que é os dedos compridos, você vai encontrar 30 entradas no OMIN. Se você colocar escoliose, você coloca 271 entradas no OMIN. Mas se você colocar os três termos juntos e ainda um alargamento da raiz da aorta, então você vai encontrar só 5 entradas no OMIN e uma delas vai ser a síndrome de Marfan. E então, em primeiro lugar, você tem que fazer hipóteses diagnósticas para saber o que você vai testar. E depois que você tiver as suas hipóteses diagnósticas, existe um segundo site que eu queria mostrar para vocês, que eu não sei se vocês conhecem, chamado Gene Reviews, que lá você vai colocar, então, o nome da hipótese que você quer testar, e ele vai te dar todos os detalhamentos de como que é a genética daquela condição. E só assim é que você vai poder saber qual é o tipo de teste genético adequado para você solicitar, para você realizar, e que vai te ajudar no teu aconselhamento genético. Com esses dois sites, que são de acesso livre, gratuito, não precisa fazer inscrição, aonde você estiver, você pode fazer essas duas etapas iniciais. E aí sim, nós vamos entrar diretamente na parte dos testes genéticos, que podem ser divididos em citogenéticos, de DNA ou molecular, e bioquímicos. Uma doença genética, ela pode ter como causa diversos tipos de alteração diferente. E nós vamos rapidamente passar por cada uma delas aqui. A primeira e mais conhecida são as alterações cromossômicas chamadas microscópicas, né? Microscópicas justamente porque com um microscópio óptico você analisa o material genético do teu paciente e você vai ver se ele tem uma alteração numérica ou estrutural nos cromossomos, e com isso você poderá fazer o diagnóstico das anomalias que forem cromossômicas. E isto será já muito importante também, porque a maioria das alterações cromossômicas, em especial as numéricas, elas são causadas por acidentes genéticos, de modo que dificilmente vão se repetir em uma futura gestação. Portanto, você fazendo um diagnóstico de uma alteração cromossômica numérica, você está quase pronto já para fazer um aconselhamento genético para uma próxima gestação, em geral, estimando um risco baixo de repetição, de recorrência. Já as alterações estruturais podem acontecer por acidente genético ou pode ser que um dos genitores tenha uma alteração estrutural
e aí você, então, numa segunda etapa, faz o cariótipo dos genitores e estará pronto novamente para fazer o aconselhamento genético. Tá? Isso com as alterações cromossômicas microscópicas, né? Os exemplos são conhecidos de todos aqui: a síndrome de Down, a síndrome de Edwards, a síndrome de Turner, a síndrome de Patau. E as estruturais, como a síndrome do miado do gato ou deleção 5'-, síndrome de Cri-du-Chat, que a gente vê o cromossomo 5 com uma deleção no braço curto, né? Ou a síndrome de Wolff-Hirschhorn, que é causada por uma deleção terminal no braço curto do cromossomo 4, são todas alterações cromossômicas estruturais. Ou uma translocação, que a gente pode ver aqui, do cromossomo 10 com o cromossomo 15, que também pode ser detectada pelo cariótipo. Passei rapidamente pelo cariótipo, porque certamente é o que vocês todos mais dominam. Mas uma alteração genética pode ser cromossômica submicroscópica. E esse termo submicroscópico já diz tudo. Ele quer dizer que com o microscópio óptico você não vai conseguir enxergar essa alteração. E, portanto, o cariótipo vai dar normal, apesar do paciente ter uma alteração cromossômica, né? E aí, então, se você suspeita que o teu paciente tem uma alteração cromossômica submicroscópica, que você sabe, que você acha que sabe qual é o diagnóstico etiológico, você pode pedir um teste mais específico, usando as técnicas de FISH ou MLPA, para aquela região crítica que está faltando ou em excesso no paciente que tem uma alteração cromossômica submicroscópica, né? Por exemplo, esse paciente aqui, a gente suspeita que ele tem a síndrome de Williams, e como a gente já sabe exatamente qual é a região crítica da síndrome de Williams, e que ela é causada por uma microdeleção, a gente pode pedir FISH para a síndrome de Williams ou MLPA para a síndrome de Williams e confirmar ou não o diagnóstico, né? Aqui mostrando, então, a técnica de FISH, confirmando a deleção da região crítica de um cromossomo 7 na síndrome de Williams. E aqui uma série de outras síndromes de microdeleções ou microduplicações, em que já conhecemos exatamente o lugar onde está faltando ou sobrando material genético, e se suspeitamos, então, de uma dessas síndromes, podemos pedir um teste específico para confirmar uma microdeleção ou uma microduplicação na região crítica que é responsável pelo fenótipo daquela síndrome, né? Outra situação é você ter uma alteração cromossômica submicroscópica, mas que você não sabe o diagnóstico etiológico. Então, você acha que tem uma alteração cromossômica submicroscópica, mas você não sabe em que ponto do material genético que você tem que estudar. Nesse caso, você vai solicitar a hibridização genômica comparativa, CGH ou CGH-Array ou Array, né? Tantos nomes que existem hoje, ou SNP-Array, quando você usa, na verdade, polimorfismos de bases únicas, milhares ou milhões deles, para analisar o teu material genético. Ele vai, então, rastrear todo o genoma à procura de alterações submicroscópicas, mas em lugares que você, a princípio, não sabe quais são. Por isso que você precisa de uma técnica que olhe todos os lugares do genoma, e essa técnica é o CGH-Array, onde você vai ter um DNA controle, que não tem alterações submicroscópicas, e o DNA do teu paciente, que possivelmente tem. Dependendo dessa hibridização dos dois DNAs, vai gerar um sinal que pode corresponder a um excesso de material genético daquela região. Então, você vai interpretar como uma duplicação no teu paciente, ou uma falta de material genético naquela região, comparado com o controle, e você vai, então, interpretar como uma microdeleção no teu paciente. Na maioria das vezes, essas microdeleções são causadas por acidente genético. E se você quiser ter certeza, você pode pedir ou o cariótipo dos pais, ou, eventualmente, até o CGH dos pais, e confirmar que foi uma alteração de novo, como a gente costuma dizer, por acidente genético, e fazer um aconselhamento genético de baixo risco. Já as microduplicações, às vezes são por acidente genético e às vezes
são herdadas de um dos genitores, muitas vezes com variabilidade de expressão. O genitor pode não ter exatamente o mesmo quadro clínico que o filho tem, mas ele pode ter uma duplicação e estar em risco de vir a ter um filho com um quadro clínico que pode variar desde algo tão leve quanto o que o genitor tem, quanto algo tão grave quanto o primeiro filho tem. Mas o importante é que você te permite fazer o aconselhamento genético numa situação onde existe na família, na prole, alguém com uma alteração cromossômica submicroscópica que você, a princípio, não sabia aonde que era, né? Então, aqui nós temos um exemplo de um paciente de 14 anos e ela tem múltiplos sinais e sintomas. Cardiopatia congênita, hipotonia, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia, deficiência intelectual, epicanto, ponte nasal elevada, cúbito valgo, pontos pretos pigmentados no lábio, que a gente pode ver bem claramente nas fotos, também no nariz e nas sobrancelhas, um espaço aumentado entre o primeiro e o segundo pododáctilo, alta miopia, cifroescoliose. Então, o paciente tem um conjunto tão grande de sinais aqui, você não tem ideia de qual é o diagnóstico etiológico desse paciente. Se você pedir um cariótipo, não está errado, mas nesse caso o cariótipo vai dar normal. E o cariótipo dando normal, você deve, então, o próximo passo é suspeitar que esse paciente com tantos dismorfismos e até malformações, além de ter a deficiência intelectual, possa ter uma microdeleção ou uma microduplicação. E aí você pede o CGH-RAI, nesse caso, vai detectar uma microdeleção de 1,1 megabases, então não seria pego pelo cariótipo mesmo, visto que o cariótipo detecta alterações superiores a 5 megabases, na subbanda 3, da banda 3, da região 1 do braço curto do cromossomo 19, incluindo entre os genes deletados o gene STK11, que é mutado na síndrome de Peutz-Jeghers, que dá aqueles sinaizinhos pretos de pigmentação nos lábios e nas mucosas. É um tipo de um diagnóstico que você não conseguiria fazer tentando encontrar uma região-alvo dentro do nosso genoma, mas consegue fazer fazendo um rastreamento completo do genoma para microdeleções e microduplicações pela técnica de CGH. Um outro exemplo que ultimamente vem sendo muito utilizado é a investigação das bases etiológicas do transtorno do espectro autista. Hoje sabemos que cerca de 10 a 15% dos pacientes com TEA não sindrômico e cerca de 20% dos pacientes sindrômicos podem ter alterações submicroscópicas do tipo deleção ou duplicação detectadas através do exame de CGH, e isto pode ter alguma utilidade no aconselhamento genético dessas famílias, se você encontrar um locus que claramente já esteja definido pela medicina como um locus que, quando alterado, aumenta muito o risco de desenvolver OTEA e provar, por exemplo, que nem o pai nem a mãe têm alteração nesse locus. Mudando já para os testes moleculares, você pode ter uma alteração genética num paciente em um único gene no núcleo, gene esse que você acha que você sabe qual é. Então, por exemplo, você vai ter situações em que você vai poder pedir um teste molecular mais específico, como, por exemplo, o PCR ou Southern blot, um teste direto para uma mutação, né? Independente do tamanho do gene, a mutação que está presente na maioria dos casos é a mesma, no mesmo local de um gene único. Aqui eu aproveito para repetir que esse tipo de informação você vai ter olhando no Gene Reviews a partir da hipótese diagnóstica que se fez. Eu fiz uma hipótese diagnóstica que o meu paciente tinha síndrome do X frágil. Eu não sei direito como é que é a base molecular do X frágil. Você vai olhar no Gene Reviews e ele vai te mostrar que todos os pacientes que têm essa síndrome vão ter uma expansão de trinucleotídeos no gene FMR1 localizado no cromossomo X. E aí você pode testar especificamente aquele lugar que não vai aparecer, obviamente, no exame de cariótipo e nem no exame de CGH, porque agora nós estamos falando de alterações gênicas, certo? Mas se você tem uma forte suspeita de qual dos nossos 20 mil genes está mutado naquele paciente, você pode pedir um exame específico para aquela alteração e aquela mutação, usando, como eu já falei, e repito agora,
as técnicas de PCR ou Sound Blot. Uma outra situação é você suspeitar que o teu paciente tem uma alteração num gene único no núcleo, você acha que você sabe qual é esse gene, mas a peculiaridade que o Gene Review revela é que este gene ele não tem um lugar único aonde ele está mutado na grande maioria das vezes. Pelo contrário, trata-se de um gene grande, onde não existe uma mutação que represente a maioria dos casos. A mutação pode estar em qualquer lugar do gene, e, portanto, você vai ter que desvendar a sequência completa do código genético do gene. Aí você vai apelar para outro tipo de metodologia, que é o sequenciamento de DNA para aquele determinado gene. Por exemplo, num caso de que você suspeita da doença fibrose cística, aonde o gene que está mutado é um gene grande, com mais de 250 mil pares de bases e com 27 exons, e tem uma mutação prevalente, mas existem já 2.000 mutações escritas. E você tem que identificar se o paciente tem 2 mutações ou não, para fazer o diagnóstico da fibrose cística e poder fazer o aconselhamento genético dele, o aconselhamento genético de parentes dele através do teste de portador. E aí, então, não tem jeito. Você vai ter que fazer o sequenciamento completo do gene e tentar identificar as 2 mutações. Aqui, uma menina com a síndrome de Rett. A mesma coisa. Conhecemos o gene MECP2, é um gene grande, e você vai ter que fazer o sequenciamento, tá? Para ver em qual lugar exatamente, em qual tipo de mutação a paciente tem, e com isso você poder fazer o aconselhamento genético. Na maioria das vezes, neste caso aqui, são mutações de novo, mas uma ou outra mutação tem uma tendência de estar presente no material genético da mãe, e aí pode colocar em risco de repetição para uma futura gestação. No momento que você consegue identificar qual é a variante patogênica que um paciente com a síndrome de Rett tem, você pode ou olhar na literatura para ver se essa mutação já foi descrita como uma mutação que pode estar presente na mãe, ou pode testar diretamente a mãe, aí especificamente para aquela mutação. Não precisa fazer o sequenciamento completo na mãe e simplesmente testar aquela mutação, dizer se a mãe tem ou não aquela mutação, e com isso você já está pronto para o aconselhamento genético. Já falamos, então, de alterações cromossômicas microscópicas, submicroscópicas, que você acha que sabe o lugar onde está deletado ou duplicado, submicroscópicas que você não sabe onde está deletado ou duplicado e vai usar o CGRH, em um único gene que você acha que sabe qual é, e aí depende se este gene é mutado por uma mutação muito frequente, que você pode testá-la diretamente por PCR ou Sound Blot, ou ele é grande e tem múltiplas mutações que você vai testar por sequenciamento completo do gene. Além disso, existem muitas condições genéticas que são causadas por alteração em um entre vários genes nucleares, que você acha que sabe qual é esse conjunto de genes. A medicina sabe qual é este conjunto de genes, só que são tantos que, obviamente, não tem como você testar um por um deles em testes direcionados para aquele gene. Você não vai poder fazer o sequenciamento de um por um se existem, por exemplo, 60 genes que podem causar o mesmo fenótipo, né? Nesse caso, que você vai usar para o aconselhamento genético a identificação do gene e da mutação através de painéis. O painel por sequenciamento de próxima geração para os genes que são candidatos a causar aquela determinada condição. Por exemplo, distonia hereditária, já existem mais de 27 genes descritos que vão levar a um fenótipo bem parecido, fenótipo de distonia. Você, clinicamente, faz a suspeita que o teu paciente tem uma distonia, mas qual será desses 27 genes aquele que está mutado no teu paciente? Você não pode testar um por um, então você vai solicitar um painel por sequenciamento de nova geração para os 27 genes e vai tentar descobrir qual é. Identificar qual é o gene, como já falamos inúmeras vezes aqui, vamos repetir até o final dessa nossa conversa, pode ser fundamental, porque além de confirmar o diagnóstico,
vai te permitir entender qual é o padrão de herança que está acontecendo naquela família, saber se os pais estão em risco e qual é o risco deles vir a ter um outro filho com distonia, e além de tudo isso, ainda te permite, caso seja a opção dos pais, fazer um teste no feto, por exemplo, através de uma amniocentese ou biópsia de vilo, ou, antes disso mesmo, uma fertilização in vitro com diagnóstico embrionário pré-implantação, especificamente para aquela variante patogênica daquele gene que já foi previamente identificado na família. Além do mais, ainda te permite detectar as pessoas que são portadoras assintomáticas, heterozigotos, sendo que, na maioria das vezes, não há outra maneira de detectar se uma pessoa é portadora ou não, senão através dos testes genéticos. Vejam quantas coisas o teste genético te ajuda no aconselhamento genético. Então, existem painéis para distonias, para ataxias, para neuropatias periféricas, para paraparesias, miocardiopatias, epilepsias, geralmente aquelas de difícil tratamento. São apenas alguns exemplos de painéis que você pode solicitar e tentar identificar qual é o gene e qual é a variante patogênica que está presente naquela família. Além de todas essas possibilidades, o teu paciente pode ter uma alteração que não é nenhuma dessas anteriores. Ele pode ter uma alteração em entre 20 mil genes nucleares que você não tem nem ideia de qual deles pode estar mutado. Você suspeita que há uma mutação em um desses genes, principalmente porque há um padrão de hereditariedade que te leva a pensar numa doença monogênica, mas você não tem nem ideia de qual dos genes pode estar mutado. Neste caso, e somente neste caso, é que você vai solicitar o bastante famoso hoje em dia exame chamado sequenciamento do exoma, que no único exame vai estudar os 20 mil genes nucleares e, dependendo do laboratório, estuda também o DNA mitocondrial, na tentativa de identificar qual deles está mutado no teu paciente. Né? O exoma, como vocês sabem, é a somatória das sequências genéticas de todos os exons dos 20 mil genes. Isso representa mais ou menos 1% do nosso genoma. Tá? Cerca de 70% não são genes, mas se você olhar só os exons, isso representa cerca de 1 a 2%. Então, você vai ter 180 mil exons desses 20 mil genes, representando 1% do genoma. O genoma tem 3 bilhões de bases nitrogenadas, 1% dá mais ou menos 30 milhões de bases. É isso que vai ser testado no sequenciamento do exoma. Mas é neste 1% que se encontram cerca de 80% a 85% das variantes patogênicas que causam doenças gênicas. Por isso é um exame tão importante e já rotineiro na prática médica, que você vai solicitar quando o fenótipo ou dados da história familiar sugerem fortemente uma etiologia genética, né, mas você não sabe, através do fenótipo, qual alteração, qual gene poderia estar mutado principalmente. Né? Como se não bastasse todas essas alterações, você pode ter uma doença genética que não tenha nenhuma das alterações acima. Por exemplo, quando você tem uma doença genética causada por alteração no gene fora do núcleo. E aqui é claro que nós estamos falando do DNA mitocondrial. Mais uma vez, voltando para a clínica, com um simples heredograma, vendo a transmissão hereditária de afetados e não afetados numa família, você pode suspeitar que determinada doença afeta tanto homens quanto mulheres, mas quando as mulheres têm a doença, elas passam para praticamente todos os filhos, e quando os homens têm a doença, não passam para nenhum filho, independente do sexo dos filhos. Bom, com uma enorme probabilidade de estar frente a uma doença de herança mitocondrial. E aí, então, você vai analisar o DNA mitocondrial. De novo, se você tem uma ideia de qual dos genes do DNA mitocondrial está mutado, levando a qual das raras doenças mitocondriais, você pode fazer um teste direto para aquela região genética que, quando mutada, leva a doenças mitocondriais conhecidas, como MELAS, LOM, MERF, NARP. Mas se você não sabe, né, qual é
o gene ou qual é a doença mitocondrial que o teu paciente tem, então você pode pedir um sequenciamento do DNA mitocondrial, que muitas vezes vai te trazer essa informação. Aqui tem uma pegadinha, porque no DNA mitocondrial é muito comum o fenômeno da heteroplasmia, que significa você ter parte das tuas células com o DNA mitocondrial mutado e parte das tuas células com DNA mitocondrial normal. E isto quer dizer, entre outras palavras, que você pode ter os teus leucócitos com DNA mitocondrial normal e as células do músculo com mutação. Só que o exame normalmente vai ser feito no leucócito, né, no sangue. E ele pode dar, então, normal, e não dá para você excluir a possibilidade de que o paciente tenha uma mitocondriopatia. Se a clínica for muito prevalente, muito forte, você continuar acreditando que é uma mitocondriopatia, você pode fazer essa análise mitocondrial em algum tecido do corpo, como, por exemplo, num tecido proveniente de uma biópsia muscular. E ainda temos, por último, os exames bioquímicos, que estão entre os mais antigos da genética, até porque os erros inatos do metabolismo estão entre as primeiras condições genéticas que foram identificadas. Todo mundo sabe como é difícil identificar qual coenzima está alterada no nosso paciente que você suspeita de um erro inato do metabolismo. Você pode tentar fazer esse tipo de diagnóstico analisando a falta de um produto que deveria ser produzido, o excesso de um substrato que não está sendo transformado num produto, a detecção de um produto C em excesso que agora está sendo produzido por uma rota metabólica alternativa, mas nem sempre isto é fácil, né? E pode ser tentado e deve ser tentado através dos exames tradicionais, como a triagem para erros inatos de metabolismo, ou dosagem enzimáticas, ou de substratos, ou dos produtos, ou dos cofatores e coenzimas, né? Mas, aqui, mostrando a famosa mapa das vias metabólicas, para nos mostrar o quanto pode ser difícil fazer um diagnóstico do erro inato, seguindo por este caminho, que é o caminho que foi seguido por dezenas de anos dentro da genética médica, e ainda é seguido hoje em dia. Porém, hoje em dia, você pode tentar fazer um diagnóstico de um erro inato do metabolismo através, por exemplo, do sequenciamento do exoma. Tá? Bom, já estamos chegando aqui ao fim, mas imagine uma situação onde você está tentando fazer o aconselhamento genético de uma família, a família tem um filho com uma doença que você acredita muito que tem origem genética, mas você já tentou tudo isso que está aí, ou você foi direto em alguns desses exames e não encontrou nenhuma alteração. Então, quando nada disso funcionou, hoje em dia a gente ainda tem mais uma arma nova para tentar fazer o diagnóstico de uma doença genética, que é o sequenciamento do genoma. Algo que, quando eu comecei na genética, estava sendo justamente descoberto, né? O genoma humano demorou 10 anos para ser feito o sequenciamento do genoma de poucas pessoas, a um custo de 3 bilhões de dólares e com centenas de pesquisadores trabalhando paralelamente no mundo todo. Hoje, 2, 3 décadas depois, já é factível você, numa única análise, fazer o sequenciamento do genoma, não em 10 anos, mas sim em 60 dias, ao preço não de 3 bilhões de dólares, mas de 3 mil dólares, com um grupo pequeno de pesquisadores trabalhando em cima da amostra. Este exame vem se tornando cada vez mais rotineiro, ainda existem obstáculos tanto da interpretação do número gigantesco de variantes que ele traz à tona, a possibilidade de você encontrar achados incidentais que você nem estava procurando, né? E também, obviamente, as questões de custo. Mas ele, tecnicamente, ele é superior a todos esses exames que nós mostramos anteriormente. Ele detecta as deleções, duplicações, microduplicações
de maneira mais eficiente que o próprio CGH, ele detecta as alterações nos exons de maneira mais eficiente que o próprio exoma detecta. Além disso, ele vai fazer uma investigação nos introns, né, nos outros 99% do nosso material genético, nas regiões 5' e 3' do gene, nas regiões regulatórias, e analisa também o DNA mitocondrial. Mostrando dessa maneira, pode dar a impressão de que ele é um check-up genético, e não é. Porque mesmo fazendo sequenciamento de genoma, existem certas alterações genéticas que escapam até ao sequenciamento do genoma. Mas ele é algo que nós não imaginávamos que poderíamos oferecer tão breve dentro da prática médica, e que muitas vezes pode ajudar também no aconselhamento genético, né? Então, você tem todos esses testes genéticos que acabei de falar, que vão ser muitas vezes fundamentais para que você possa fazer um aconselhamento genético preciso, fazer um diagnóstico preciso, que é o ponto principal para o aconselhamento genético, entender como que aquela variante genética, como que aquela alteração está segregando naquela família, com isso explicar para a família quais são os riscos de repetição dentro do processo de aconselhamento genético e, quando necessário, oferecer para eles as diversas alternativas reprodutivas, incluindo testes pré-natais e pré-implantacionais, que você só poderá realmente fazer quando você tiver uma detecção precisa da causa daquelas doenças nas famílias. Vou finalizar aqui com esse slide, né, que mostra que a gente, com toda essa parafernália de testes genéticos, ainda tem dificuldades para poder fazer os diagnósticos, e, em alguns casos, e que a gente tem que ter humildade e sempre consultar um médico geneticista. Então, aqui eu interrompo, volto para vocês. Obrigada, professor, por essa aula muito boa. Acabamos até um pouquinho antes do tempo, né? Agora a gente tem tempo parado para algumas perguntas que o nosso público enviou no chat. Você tem as perguntas aí? Tenho, eu posso ir te falando também. Por favor. A primeira pergunta, a pessoa que perguntou comentou que ela foi muito boa. Dr. Raskin, a técnica de mapeamento óptico do genoma Uniscience já é usado para ajudar no diagnóstico da clínica? Se sim, qual a vantagem de se usar o mapeamento óptico e em qual caso ele é mais recomendado? Muito boa pergunta, né? O mapeamento óptico, ele é uma técnica extremamente promissora, porque ele tem a capacidade de detectar algumas alterações que podem passar desapercebidas por toda essa parafernália de exames que eu mostrei para vocês. Ele ainda não está disponível do ponto de vista clínico. Ele já está disponível do ponto de vista de pesquisa, e não tenho dúvida, logo, logo ele vai estar disponível também do ponto de vista clínico. Logo, logo eu estimaria um prazo assim de 1 a 2 anos a partir de hoje, né? Que na genética hoje é assim, né? Não, quando a gente já diz que está indo, não é que daqui a 10 anos vai ter, né? Daqui a 1 a 2 anos, provavelmente ele já estará disponível. Ele provavelmente vai ser uma técnica que vai vir, na minha opinião, em situações que todos esses exames que a gente falou não foram capazes de fazer o diagnóstico. Nós tivemos uma experiência já recentemente com um caso de uma família que tinha uma distrofia muscular claramente ligada ao X, o que, entre aspas, facilitaria muito a identificação da alteração, porque era tão claro que era dentro do cromossomo X, que você nem precisaria estudar os outros cromossomos, né? Porém, mesmo fazendo o sequenciamento do exoma e o sequenciamento do genoma, nós não conseguimos identificar qual era a alteração naquela família. E foi só
com este tipo de análise mais sofisticada que a gente detectou uma duplicação pequena que os outros exames anteriores não tinham a capacidade de detectar. Então, a gente vê realmente um espaço para esse tipo de técnica em breve, mas, na minha opinião, não vai ser uma das técnicas iniciais, mas sim uma daquelas cartas na manga que você vai poder utilizar quando você não conseguir fazer o diagnóstico com nada do que eu mostrei aqui para vocês. Muito bom. Vamos então para a segunda pergunta. Dr. Raskin, por que ainda se faz o cariótipo e CGH-array como primeira escolha ao invés do sequenciamento NGS? A pessoa comentou que a aula também foi muito boa. Obrigado. E a pergunta também foi boa, sim, porque no primeiro momento que surgiu, né, o sequenciamento de NGS, Next Generation Sequencing, né, de próxima geração, a gente viu que os algoritmos utilizados não tinham a capacidade muito boa, vamos dizer assim, de detectar alterações cromossômicas submicroscópicas. Em outras palavras mais simples, deixavam escapar quando o paciente tinha uma microdeleção ou uma microduplicação. E aí, por um bom tempo, alguns anos, né, isto poderia ser complementado pela técnica de CGH-array. Na verdade, o caminho que a gente tomava, ou até toma até hoje, é primeiro fazer um CGH-array e, se ele der normal, então, ir para o exoma. Porém, a pergunta é muito boa, porque isso está mudando nesse exato momento em que nós estamos tendo essa conversa. Nos últimos meses, talvez 12 meses, os laboratórios têm utilizado softwares que são capazes, sim, de fazer a detecção de alterações cromossômicas submicroscópicas. Eu me arrisco a dizer que dentro de um tempo a gente não vai mais precisar fazer o CGH-array e nós vamos direto para o sequenciamento do exoma e ele já vai ter a mesma capacidade de detectar que o CGH-array. Hoje ele já tem capacidade de detectar, talvez não tão boa quanto o CGH para microdeleções e microduplicações, mas isso já mudou muito, né? E o cariótipo, o velho cariótipo, né, continua tendo o seu papel. Claro que é menor realmente do que o passado, mas vejam bem, Cariótipo, se eu não me engano, a publicação da técnica, se eu não estou enganado, foi em 1956 por Tigel e Levan. 1956. Então já fazem muitos anos. Digam um exame laboratorial que foi desenvolvido há tantos anos atrás e que continua na prática médica até hoje. Difícil. E o cariótipo continua, porque ele é um exame até certo ponto, não vou nem chamar de barato, mas comparado com as outras tecnologias, ele é bem barato, né? E para certas situações, você não precisa dar um tiro de canhão, não é verdade? Então, você tem uma família que tem um filho com síndrome de Down e eles estão procurando aconselhamento genético, algo do dia a dia do médico geneticista. Você não vai, obviamente, pedir um sequenciamento de exoma e nem um sequenciamento de genoma. Você, com um simples cariótipo do filho, vai identificar se ele tem uma trissomia livre do 21 ou se ele tem uma translocação, né, envolvendo 13, 14, o 15, o 21, o 22. Com isto, você já vai praticamente poder fazer o aconselhamento genético da família sem precisar de uma tecnologia mais sofisticada. Dificilmente vai vir algo tão simples e tão barato quanto o cariótipo para situações como essa. Essa não é a única situação, mas é uma que a gente tem no nosso dia a dia, de uma das condições genéticas mais frequentes, que é a síndrome de Down. O que mudou, na verdade, é que na investigação de atraso do desenvolvimento motor, deficiência intelectual, o cariótipo realmente ele ficou secundário, principalmente ao CGH e agora, como eu expliquei, ao sequenciamento do exoma. Ele perdeu bastante das suas aplicações. Mas num país como o Brasil, que nós temos bastante dificuldade ainda de acesso aos testes genéticos, principalmente na rede pública, o bom e velho cariótipo continua ainda tendo a sua utilidade.
Muito bom também. A próxima pergunta, professor. Tem algum projeto que facilita e disponibiliza os testes para a população em geral? E seria aconselhável o acesso dos testes tão caros e que os planos não cobrem? Seria viável para a população? Aí a pessoa comentou também que a aula foi perfeita. Obrigado. E aí eu gostaria de explicar o seguinte: a gente tem que dividir, sob esse aspecto, claro, da pergunta, é óbvio, né? Temos que dividir a população brasileira em dois grandes grupos. 75% da população depende do SUS. 25% tem um plano de saúde ou, eventualmente, pode fazer exames para aconselhamento genético de forma particular. Então, na saúde suplementar, que são os planos de saúde, existem diversos exames genéticos que têm cobertura obrigatória. De todos esses que eu mostrei para vocês, o único que ainda não tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde é o sequenciamento do genoma. Todos os outros que eu mostrei são de cobertura obrigatória, respeitando certas indicações, que são chamadas de diretrizes, para que também as pessoas não possam ficar pedindo exame à torta e à direita. Então, existem certas situações que têm que ser respeitadas para o plano cobrir. Mas o plano tem a obrigação de cobrir, dentro dessas indicações, todos os exames de genética que eu falei ali para vocês, né? Já na saúde pública, que é 75%, né, no SUS, há uma defasagem muito grande dos testes genéticos. Eu, nesse exato momento, faço parte de uma Câmara Técnica de Apoio à Coordenação de Doenças Raras do Ministério da Saúde. E lá está sendo discutida exatamente essa pergunta. Eu vejo que pergunta adequada e para o momento certo, porque a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande no sistema público de saúde de ter acesso a todos esses exames. O que eu posso dizer é que essa dificuldade é reconhecida pelo Ministério da Saúde e que existe um grupo de pessoas trabalhando para que possam ter mais acesso a esses exames, principalmente nos centros de referência de cuidado de doenças raras. Pela primeira vez, eu que sempre fui muito pessimista sobre esse aspecto, eu acredito que dentro de 2 ou 3 anos, não vou dizer que todos os lugares e todos esses exames, mas a situação de oferta dos exames de genética no Sistema Único de Saúde estará muito, muito melhor do que está hoje em dia. Então, quando vocês, que a maioria, claro, são estudantes, né, tiverem acabado suas residências de genética médica, que é isso que a gente quer, né, que todos vocês façam a residência de genética, a situação vai estar no próprio SUS muito melhor do que está hoje em dia. Tenho muita convicção disso. Vamos então para a próxima pergunta. Quanto tempo leva para obter os resultados dos testes genéticos e como são comunicados aos pacientes? Olha, estou gostando das perguntas. Né? São perguntas que mostram que são pessoas que já conhecem sobre os testes genéticos, né? E que se alguém pergunta quanto tempo demora, é porque sabe que isso é um obstáculo do teste genético, né? O teste genético é diferente mesmo, né? Quanto tempo demora para você fazer um hemograma, um perfil de triglicerídeos e colesterol? É de um dia para o outro, não é verdade? Dá para fazer até no mesmo dia. Mas os testes genéticos não são assim. Então, um cariótipo demora cerca de 30 dias para ficar pronto. Até porque precisa fazer cultivo celular para que você possa analisar várias metáfases do mesmo paciente e não uma célula só. CGH também demora cerca de 45 dias. O exoma demora cerca de 60 dias. E o genoma pode demorar até 90 dias. Então, essa é uma informação muito importante na prática, porque tem pessoas e casais que não têm tempo para fazer toda a investigação, uma por uma, como, por exemplo, na saúde suplementar é exigido. Então, na saúde suplementar, eu, como médico genetista, quero pedir um exoma para o meu paciente. Ele tem indicação do exoma? Não posso. Bom, eu posso pedir o exoma. O meu paciente não vai conseguir fazer o exoma direto pelo plano de saúde.
ele vai ter que fazer primeiro um cariótipo, depois o CGH. Se der normal, muitas vezes exigem o exame do X frágil, dependendo da condição, para depois analisarem se vão liberar um exoma. Aí, realmente, com esses prazos que os exames de genética são inerentes a eles, nós estamos falando de 6 meses até chegar no momento de fazer o exoma. Em certas situações, sei lá, 6 meses pode não ser muito, mas em outras situações pode ser muito mais do que o necessário. Então, esse conhecimento do tempo de demora dos exames genéticos é muito importante para que vocês possam, no futuro, informar isso às famílias e eles possam fazer suas decisões de acordo com as necessidades e possibilidades deles também, né? E você podia me repetir a segunda parte da pergunta, que eu até já me esqueci? Que tinha mais uma parte nessa pergunta aí. Como são comunicados aos pacientes? Sim. Bom, aí eu, depois de 30 anos de profissão, eu vou dizer para vocês que eu acho que a comunicação desses resultados é uma arte. É aí que nós vamos ver a diferença entre um profissional e outro. Não só do ponto de vista técnico, né, mas também da capacidade de você traduzir em uma linguagem que as pessoas possam entender um laudo de um exoma, onde tem variantes de significado incerto, variantes benignas, variantes patogênicas, variantes em heterozigose para genes recessivos, mas que não vão causar doença. Então, é um desafio, porque é difícil para nós médicos entendermos, às vezes, os resultados. Se é difícil para nós, com tanta formação, imagina para a família que, às vezes, não sabe o que é um cromossomo, né? Você vai ter que explicar algo muito mais complexo do que um cromossomo. Então, é uma arte. E, além da arte, da técnica, de aprender a traduzir isso de maneira correta e compreensível para os pacientes, ainda tem a arte de traduzir de maneira sensível os resultados, né? Hoje mesmo, de tarde, atendendo uma família, a família estava um pouco revoltada porque uma médica pediatra passou na frente da filha deles dentro do hospital, aqui em Curitiba, e que não era nem a médica deles, e falou: a sua filha já fez um cariótipo? Aí a mãe disse: mas por que ela deveria fazer um cariótipo? Não, porque está evidente que ela tem a síndrome de Down. Essa criança já tinha passado por 30 médicos, ela nasceu prematura e ficou na UTI durante muito tempo, e a família ficou desesperada, né? Então, vejam, o que eu quis mostrar com isso, não temos que apenas aprender toda essa técnica que eu falei aqui hoje, né? Isso é fundamental, mas temos que saber como comunicar isso de maneira compreensível e sensível e respeitosa para os nossos pacientes. Isto é uma arte que demanda tempo e humildade para saber quando você errou e como corrigir para ficar melhor no próximo paciente. Muito bom, professor. É muito importante essas perguntas que o pessoal mandou, né? Sobrou mais algumas perguntas aqui que não vai dar tempo de responder. A gente gostaria de saber se a gente pode te enviar por e-mail ou algum outro canal de comunicação para a gente obter as respostas e enviar para os nossos telespectadores. Claro que pode. Meu e-mail não precisa nem anotar, porque ele é tão fácil que ninguém aqui vai esquecer, que é genética@genética.com.br. Como é que pode esquecer, né? Os dois genética se escreve com a letra K em vez da letra C, tá? E vai ser um prazer para mim interagir com quem estava presente aqui nessa aula, seja para responder uma pergunta que não deu tempo de responder, seja para trocar uma ideia sobre genética médica. Vai ser um prazer para mim, e aproveito mais uma vez para agradecer e para parabenizar pela Liga, para convidar todos vocês para o Congresso Brasileiro de Genética Médica,
que vai acontecer em Cuiabá, na última semana de agosto, aonde vocês poderão sentir mais de perto o que é a atividade do médico geneticista e aí tomar aquela decisão final de fazer a residência de genética médica. Obrigada, professor, pelo convite. A gente vai tentar divulgar no Instagram para ver se a gente consegue o máximo de pessoas possíveis. A gente agradece muito também pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que essa aula de hoje foi muito enriquecedora e produtiva para todo mundo que está aqui, para a gente que está organizando. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Então, a gente vai encerrar aqui a nossa primeira aula do segundo dia da quarta semana de aconselhamento genético. A gente vai dar um intervalo de 10 minutos e a gente retorna às 8h05 com o Dr. Eduardo Perrone.